Oi pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre racismo como visto à luz da antropologia médica. Bom, o primeiro aspecto que nós temos que dizer é que não existe nenhuma justificativa moral, ética, religiosa, humana para explicar o racismo. Mas também há importantes argumentos biológicos que contradizem ainda mais essa prática. Primeiro, por que as pessoas têm diferentes cores de pele? Bom, os hominídeos começaram a proliferar na África, possivelmente ao redor do paralelo 10, há mais ou menos 1.300.000, 1.200.000 anos atrás. Nesse período, quando você começa a perder pelos num ambiente que tem muito sol, era necessária a criação de um pigmento que protegesse a pele contra os excessos de sol. Excesso de sol leva a câncer de pele e também oxida as vitaminas do complexo B, que são fundamentais para a divisão celular. Ou seja, na ausência de vitamina B, a vida se torna incompatível. Por outro lado, você precisa deixar passar um pouco de sol para que você também forme vitamina D a partir do calciferol na pele. Pois bem, nesse período surgiu então uma mutação que fez com que houvesse a secreção de melanina através do receptor de melanocortina. Então, na variante que produzia mais melanina, ou seja, mais proteção, mais uma camada de proteção contra a radiação solar, havia vantagens adaptativas. Então, esse foi a forma, o fenótipo que ficou mais frequente na África. Mais ou menos há 130.000 anos atrás, o Homo sapiens começa a migrar para outras latitudes e outras longitudes. E aqueles que tinham, então, um certo polimorfismo do gene do receptor de melanocortina, que iam para lugares que tinham menos sol, precisavam reduzir essa proteção contra a luz solar para poder fazer vitamina D. E então, havia duas variantes desse receptor. Uma que reduzia bastante a produção de melanina, que se tornou o fenótipo mais frequente no hemisfério norte, em direção ao continente europeu. E um outro que era intermediário passou a ser mais vantajoso para aqueles que migravam em direção à Ásia. Portanto, o conceito de cor de pele como um determinante de raça ele não se justifica, é apenas uma manifestação da evolução. O segundo argumento que os racistas colocam, eles que não houve desenvolvimento da civilização nas regiões habitadas principalmente por pessoas de pele escura. Então isso criou aquele conceito da supremacia de determinadas raças, a supremacia ariana que o Hitler colocou, dizendo então que havia uma espécie de mal dos trópicos. Bom, isso também não tem o menor sentido porque a antropologia mostra isso. A criatividade humana, ela é presente, mas latente. Quem faz nascer a criatividade, emergir a criatividade, são duas coisas. A primeira é a necessidade, a segunda é a interação entre outros povos. Nas regiões que tinham abundância de recursos naturais, a mesma tecnologia fazia com que, quando faltasse alimento que era extraído a partir das florestas, esgotava-se num determinado lugar, você podia migrar para outro. Então a mesma tecnologia servia, mas as cidades tinham que ser móveis, tinham que ser muito simples para permitir o deslocamento desses povos. Estudos realizados, por exemplo, no Brasil, pela própria Universidade de São Paulo, mostram que nos remanescentes, nos sites arqueológicos de algumas regiões habitadas por índios no Brasil, você tinha, à medida que você vai escavando, estabilidade cultural e tecnológica por 60 a 80 mil anos, que é um tempo muito longo. Uma situação distinta é quando você está, por exemplo, na margem do Eufrates, na margem do Nilo, ou em cima dos Andes, como no caso dos Incas, ou nos Astecas, na cratera de um vulcão. O melhor lugar já era ali, não tinha para onde sair, não tem para onde correr. Então, para você fazer frente às dificuldades de obtenção de alimentos, você tinha, aquela população tinha que desenvolver, era pressionada a
fazer novos processos de produção de alimento, de domesticação de animais. Quer dizer, se você não fizesse isso, acabava aquela comunidade. Então, os que sobreviveram foram aqueles grupamentos que conseguiram desenvolver essas habilidades. Além disso, como não tinha muito lugar bom, tinham vários grupos disputando o mesmo espaço. Isso permitia interação, seja por guerras ou seja por comércio. Então isso fez com que houvesse um certo progresso, e isso também aconteceu quando você vai migrando para o hemisfério norte ou para regiões onde as cidades, quando começam a ficar, por exemplo, vamos pegar o caso de Roma, né? Como as cidades vão ficando grandes, porque conseguiram dominar o processo produtivo, ou a pesca, como no caso da Grécia, mais gente tem que ser alimentada, mais tecnologia você tem que produzir. Então, o segundo argumento da supremacia, digamos, intelectual cai por terra. Como se vê, não tem argumento nenhum para justificar o racismo, tanto o das áreas das humanidades, como também da evolução humana. Eu espero que isso possa ajudar, principalmente os futuros profissionais da saúde, a entender os homens como um todo. Nós pertencemos ao mesmo barco, e a evolução foi o nosso piloto, foi que conduziu o nosso leme. Eu espero que vocês tenham gostado, e para mim foi muito prazeroso falar com vocês. Até a próxima.